Olá, meu nome é Ana Paula Sacomani e eu ajudo terapeutas a identificar já na primeira sessão a real causa da dor e do sofrimento dos seus pacientes. E se você é um buscador de autoconhecimento, pode ficar por aqui também que o papo serve para quem quer se tornar terapeuta da própria vida. E hoje o assunto que eu escolhi é sobre o mentalismo. É um papo que já venho falando aí nos meus stories, nos meus feeds já há algum tempo, e eu resolvi trazer esse assunto depois que uma seguidora pediu para que eu entrasse de forma mais profunda nesse tema. Vou lembrar que o mentalismo é uma das 7 leis que regem o universo e que, portanto, durante os meus tratamentos a gente conversa de forma longa e aprofundada. Por quê, Ana? Porque quando eu forneço aos meus pacientes esse conhecimento e esse conteúdo, ele passa a identificar durante o seu dia, durante as suas tarefas, durante a sua vida, a aplicação, ou seja, ela atuando na sua vida. Eu gosto sempre de alertar os meus pacientes e também os meus seguidores que essas 7 leis, elas vão continuar atuando na nossa vida para todo sempre. São leis imutáveis e que atuam na nossa vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro, a vida toda. Então, para que a gente possa ter uma vida mais sustentável dentro do que é leve para a gente, do que é gostoso para a gente precisa sim ter acesso a essas 7 leis. Mas um acesso a essas 7 leis não quer dizer que eu vá na internet pesquisá-las de forma superficial e passe já a aplicá-las na minha vida e ter um retorno já de imediato. Quem é estudante, quem entende, né, que essas leis atuam na nossa vida, são estudantes que estão constantemente buscando novos conhecimentos, buscando aprofundar este assunto. Por isso, eu resolvi trazer esse assunto para a gente discutir um pouquinho de forma mais profunda aqui, tá? Então tá, o que quer dizer a lei do mentalismo? A lei do mentalismo diz que tudo é mental, que o universo é mental, ou seja, tudo o que existe antes esteve na mente de alguém. Como assim, Ana? Isso mesmo, vamos com calma. Tudo o que existe no mundo, tudo o que eu percebo e sinto por meio dos meus 5 sentidos, né, que seja pela visão, pelo cheiro, pelo paladar, pelo tato, tudo o que eu consigo perceber por meio dos meus sentidos e que está atuando na minha vida de forma física, um dia já esteve na mente de alguém. Antes dele ser físico, né, estar composto desta forma, ele já esteve na mente de alguém. Por isso que o mentalismo diz que tudo é mental, porque tudo antes de existir de forma física existiu na mente de alguém. Primeiro, antes de tudo, teve-se a ideia, teve, né, aquela visão de como seria. E veja se isso faz sentido para você, né? Então eu quero dizer que se tudo que existe na forma física existe na forma da mente primeiro, eu tenho que tomar cuidado com o que está na minha mente. Eu tenho que cuidar dos meus pensamentos, porque senão eles vão se transformar numa ideia fixa e eu posso de uma forma ou de outra materializar esses meus pensamentos, correto? Então a gente precisa, primeiro de tudo, quando a gente fala do mentalismo, entender que eu crio sim tudo o que está na minha mente. E o primeiro passo para que a gente possa aplicar e a perceber, antes de aplicar, perceber de forma muito coerente a atuação dessa lei na nossa vida, é cuidar dos nossos pensamentos. Então, pensamentos, imagens, ideias ruins vão me gerar formas ruins. Pensamentos, imagens, ideias boas vão me gerar, sim, formas positivas, correto? A lei do mentalismo não é só para coisas físicas. A lei do mentalismo, ela atua em todos os campos da minha vida.
Ou seja, eu posso sim pensar, imaginar e ter uma ideia e manifestá-la de forma física, ok? Mas eu também posso criar essa ideia, essa imagem no meu mental, no meu emocional, no meu sentimental, no meu campo energético. Tudo está interligado. E quando eu falo que a lei do mentalismo ela cria o que está na minha mente, ela cria o que está na minha mente de forma física, de forma energética, de forma emocional e de forma mental. Então eu tenho que tomar muito cuidado e estar atenta para conseguir identificar os meus pensamentos. Quais são as histórias que eu conto para mim mesma o dia todo? Quais são as cenas que constantemente me visitam? Quais são as histórias que eu estou contando para mim mesmo o tempo todo? Só de você conseguir identificar isso, você já começa a identificar do porquê que talvez a tua vida não esteja tão legal. Por que que os seus sentimentos não estão tão legal? Por que que você se sente uma pessoa cansada? Por que que seu campo energético não está legal? Quando a gente pensa na lei do mentalismo, eu penso que tem muita gente que acha que só nós criamos, né? Mas eu gosto de pensar assim, ó, que Deus também usou o mentalismo, a lei do mentalismo, para criar o universo. E como correspondência dentro das nossas limitações, é óbvio, nós usamos também o mentalismo para criar as coisas. Vamos lembrar de como Deus criou o universo? Deus criou o universo, lá que está contado na Bíblia, inclusive, né? Durante aqueles 7 dias. E eu não sei se você acredita ou não em Deus, ou em qualquer outro nome que você acredita. Eu vou trazer aqui essa história de Deus, história que está na Bíblia, inclusive, para ilustrar como a lei do mentalismo, ela atua em todos os campos e como outras pessoas usam essa lei para manifestar, para materializar as coisas. Então, voltando lá no exemplo que eu vou dar de Deus. Quando Deus cria o universo, Deus pensa e já cria e já articula a imagem de como seria o universo. Ele cria um mapa mental de como vai ser o universo. É como se ele criasse uma planta para determinar como será a Terra. A Terra vai ter isso, a Terra vai ter aquilo, ela vai ser assim, ela vai ser assado. É necessário desse componente para que haja vida na Terra. Então ele cria, ele imagina, ele tem a ideia na mente dele, uma ideia mental de como vai ser a Terra. Esse foi o primeiro passo. A partir de então, Deus, durante aqueles 7 dias, ele vai dando comandos, dando ordens para que as coisas se manifestem por meio físico. Então, quando ele fala lá, no primeiro dia, haja luz, ele deu um comando para que a luz fosse criada, fosse materializada. Mas, se Deus não tivesse, antes de tudo, primeiro de tudo, a ideia, a cena, a estratégia de como seria a luz, ele não conseguiria dar a ordem para que a luz fosse criada. E assim ele percorre pelos outros dias, né? Haja luz, haja terra, haja sol, haja terra, haja as plantas, os animais, haja nós, né? Ou seja, ele dá ordens por meio de verbos, né? O haja, o produza, né? Cria-se. Então ele foi dando ordens por meio de verbos para que o que tivesse na mente dele como imagem, como uma ideia, como uma planta, fosse criado, fosse manifestado. Perceba que quando um arquiteto, por exemplo, ele vai construir uma casa, ele faz o mesmo raciocínio. Não existe a possibilidade de uma casa ser construída fisicamente antes que uma planta com detalhes sobre essa casa
seja elaborado. Nessa planta eu preciso de um projeto arquitetônico, eu preciso de projetos estruturais, elétricos, hidráulicos. E aí a união disso cria-se uma planta, cria-se uma ideia, um cenário onde eu vejo como será esta casa. A partir de então, eu sou capaz, diante desta planta, diante desta ideia que eu tenho na minha mão, de dar ordens para que outras pessoas, outros seres, outras entidades produza, traga para o material e concretize aquilo que estava no papel, que antes era somente uma ideia. Então, perceba que para construir uma casa é necessário uma ideia que vira uma planta, que vira a execução. Da mesma forma, Deus criou o universo dessa forma. Existiu uma ideia, existiu um cenário, uma planta, e depois aconteceu a execução por meio dos verbos. Então, mais uma vez, o mentalismo, ele existe o tempo todo, é uma lei que não vai mudar, ela é imutável e ela atua na nossa vida como seres humanos 24 horas por dia, 7 dias por semana, o dia todo, a vida toda. Fica difícil ou mais conturbado, vamos dizer assim, eu ter uma vida, viver uma vida, levar uma vida sem ter conhecimento de que eu, como ser humano, tenho poder de criar tudo o que está na minha mente. Quando eu passo a ter conhecimento de que, por meio do mentalismo, eu crio condições, cenários, plantas, ideias, de forma que eu organize as coisas para que aquilo vire verdade, vire físico, vire real, eu tomo cuidado com o que eu coloco aqui dentro, com o que eu passo a imaginar, com o que eu passo a ter de ideia, com o que eu passo a ter de vontade de ter algo, das minhas cenas, das minhas histórias, eu passo a cuidar do meu cenário mental. A lei do mentalismo, ela atua não só no mundo físico, como eu já falei, mas também no nosso mundo energético, no nosso mundo espiritual, no nosso campo mental, no nosso campo sentimental. Então, por isso a importância de eu entender o mentalismo dessa forma. O mentalismo diz que tudo é mental, o universo é mental, ou seja, tudo é criado por meio de ideias, projetos que estão na minha mente. Foi assim que Deus, ou todo, ou Buda, ou Jeová, não sei como é que você chama o seu Deus aí, criou o universo na qual nós estamos vivendo hoje. Foi assim que um engenheiro criou uma cadeira, foi assim que a energia elétrica foi criada, foi assim que um carro foi criado, foi assim que casas são criadas. É assim que a sua vida também é criada. É assim que os seus relacionamentos são criados. É assim que você constrói a sua vida diariamente. Terapeuta que provoca impacto na vida dos seus pacientes, que entrega valor para os seus pacientes, sabe disso. Ele tem conhecimento de que a nossa mente é capaz de criar qualquer coisa. E se o seu paciente chega dentro do seu consultório e sua vida não está legal, a gente já começa a atuar no mental. Como, Ana? Dando conhecimento das coisas que estão lá dentro. Fazendo o seu paciente, por exemplo, ter um exercício de escrever, talvez. Quais são os sentimentos que ele pensa durante o dia, quais são as cenas que ele vivencia o dia, quais são as histórias que ele conta todos os dias da sua vida quando levanta. Quando o paciente consegue pontuar isso, mesmo que o terapeuta não tenha acesso, porque a gente gosta de lembrar e é bom lembrar também, que o paciente deixa o terapeuta entrar na tua vida até um limite. Dali, às vezes, ele coloca um limite para dentro, para dentro, o terapeuta não consegue entrar na vida dele. Mas, quando você, terapeuta, deixa a sementinha do que ele fazer,
talvez sozinho ele consiga fazer uma retrospectiva aí, por exemplo, dos seus pensamentos para pontuar o que de fato ele tem pensado com mais constância. A lei do mentalismo talvez seja a lei não a mais importante, mas dela decorrem todas as outras. Por quê? Porque dela sai a ideia de tudo que eu vou criar com a ajuda das outras leis. Então, ter um conhecimento profundo, um cuidado em identificar onde essa lei do mentalismo atua na minha vida, é sem sombra de dúvidas a sementinha para grandes mudanças acontecerem na minha vida. É daí que decorrem todas as outras? Sim, a lei do mentalismo ela não é a mais importante, mas quando eu entendo que todas as ideias, todas as minhas ideias, todos os meus cenários, todas as minhas histórias, todos os meus medos vão se tornar realidades, serão criadas por mim, quer seja no campo físico, no mental, no emocional, no energético, não importa, ela vai ser criada. Então eu passo a ter mais cuidado com o que está na minha mente. Ana, e como é possível eu aplicar esta lei do mentalismo de forma prática na minha vida? Eu já dei vários exemplos aqui durante esse vídeo, mas agora eu vou pontuar com você talvez uns 3 exemplos aí de como você pode encontrar essa lei atuando na tua vida e cuidar um pouquinho melhor desses 3 pontos. O primeiro ponto é que você observe o que você tem pensado, né? Quando a gente fala assim, a gente tem que cuidar do nosso ambiente, não é só do ambiente externo, é do ambiente interno. E muitas vezes a gente permanece muito mais no ambiente interno do que no ambiente externo. Então, cuidar da casa não é só cuidar da casa de forma externalizada, dos objetos, da limpeza e da organização da tua casa. Mas é cuidar também do ambiente interno. O que você anda pensando, quais são as cenas que você anda repetindo na tua vida, quais são as historinhas que você anda contando para você de forma repetitiva. Esse é um ponto que merece muita atenção. O ambiente não é só o ambiente externo, é o ambiente interno também. Segundo ponto é o ambiente externo. O ambiente externo reflete muito como está o seu ambiente interno. Então, a gente precisa usar o ambiente externo como um reflexo do que está aqui dentro. Muitas vezes a gente organiza a nossa casa e do nada a nossa casa se vira de pernas para cima. É poeira, é sujeira, é desorganização, são objetos velhos que não são usados. Será que a sua vida interna não está assim? Então, vamos usar o ambiente externo como um espelho de como eu estou. E quando eu entendo o mentalismo, eu passo a cuidar dos 2 ambientes. Eu passo a usar o ambiente externo como uma grande ferramenta. Porque se eu tenho dificuldade de perceber o sutil, né, a energia, os meus sentimentos, o ambiente externo me diz. E aí fica fácil, porque eu consigo com estas lentes, com essa lente eu sou treinada a ver, a perceber o meu ambiente. Então que o ambiente externo possa ser para mim uma ferramenta, um espelho de como eu estou internamente. E é muito legal, porque quando você ganha essa consciência, né, de que o ambiente externo está constantemente refletindo o que está o interno, você vai passar a perceber como está o seu ambiente externo e, por consequência, ajustar o interno. Eles vão começar a andar de mãozinhas dadas, o ambiente interno e o ambiente externo. Essa é uma aplicação top, assim, ó, fundamental, básica, simples, que já traz grandes resultados para a sua vida quando a gente une assim, ó, de mãozinhas dadas, o ambiente interno e o ambiente externo, onde o ambiente externo possa me fornecer de forma mais clara, já que eu estou acostumada com essas lentes, né, com esse meu sentido de ver,
como está as coisas. Então, se o meu mundo físico está desorganizado, opa, será que o meu mundo interno também não está desorganizado e eu não preciso, talvez, colocar o pé no freio e falar, opa, agora eu vou ficar quietinha para dar uma organizada aqui nos meus pensamentos? Então, vamos usar o ambiente externo ao nosso favor como uma ferramenta para que eu possa acessar de forma mais tranquila esse mundo mais sutil, né? Onde eu não consiga, talvez, perceber, onde eu tenho um pouco mais de dificuldade de acessar. E um terceiro ponto que eu acho que é bem importante para a gente perceber a lei do mentalismo é quando eu penso nos meus sentimentos. Os meus sentimentos, eles são, eu costumo pensar que eles são fermento para a criação do que está na minha mente. Então, se eu tenho um pensamento de algo com um sentimento ruim, o meu sentimento ruim é fermento para que o que está na minha mente se concretize mais rápido. Da mesma forma, se eu tiver um sentimento positivo, ele vai ser um fermento, né, um potencializador para construir o cenário que está na minha mente. Então, quando eu tenho essa noção de que os sentimentos são potencializadores da criação, né, para se tornar realidade aquilo que está na minha mente, eu passo a ter um cuidado, um zelo maior do que com os meus sentimentos. E aqui não é enquadrar os seus sentimentos em grupos ruins e grupos bons. Não existe sentimento bom e não existe sentimento ruim. Os sentimentos existem para que eu possa percebê-los e aí então olhar para a minha vida e falar, cara, o que isso quer me dizer? Aonde é que eu preciso ir e acessar para transmutar isso que eu estou sentindo? Mas ele é importante porque, como eu costumo dizer, cada sentimento que a gente nega, que a gente não degusta, que a gente não se dá o prazer de perceber e degustar mesmo, sentir, saborear, é um rastro de dor que fica no passado. É um rastro de dor que fica lá no passado e que me acompanha para a vida toda. Então, os sentimentos ruins, bons, isso é meramente uma classificação nossa dos seres humanos, que não existe, mas que eles precisam ser degustados, observados, para que então eu possa, diante daquele sentimento, tomar alguma decisão. Quando eu percebo o meu sentimento e de forma muito consciente digo, ok, sentimento, eu estou te vendo. Eu tenho uma capacidade melhor de me organizar e me direcionar para que eu possa criar a vida que eu quero, o sonho que eu desejo, né, o relacionamento que eu quero com maior assertividade. Quando eu nego os meus sentimentos, quando eu tento jogá-los para debaixo do tapete, quando eu não quero enxergar os meus sentimentos, esse sentimento deixa um rastro de dor que vai te acompanhar para a vida toda, até o dia que você parar e com muita tranquilidade degustar, saborear este sentimento. Quer seja ele ruins ou bons, mais uma vez, bom ou ruim, fomos nós que classificamos dentro do que a gente tem de limitação de conhecimento, eles só estão aí para te dizer, ó, tu precisa olhar para esse ponto e evoluir nesse ponto, tá certo? Então o mentalismo nos diz que tudo está na nossa mente. E assim como Deus verbalizou, deu comandos para tirar do que ele estava como ideia de universo, como ideia de ser, como ideia de animal, de tudo que existe no mundo, eu, dentro de uma correspondência e não dentro de uma igualdade, correspondência não quer dizer igualdade, correspondência quer dizer que eu também tenho a capacidade de criar dentro dos limites que eu como ser humano tenho, ok? Então, dentro da correspondência de ser um ser criador como Deus, eu tenho a capacidade de criar as coisas. Eu tenho capacidade de criar as coisas da minha mente com o mentalismo e fazer com que ela se transforme numa coisa real.
Perceba que isso está muito ligado com um tema que vem sendo muito falado, que é a lei da criação, né? A lei a lei da criação lá, que tem filme, que tem séries, que tem documentários, né? Que é o do segredo. A lei do mentalismo tá ali grudadinha. Então, por que as pessoas não conseguem criar as coisas por meio dos filmes, por meio desse livro que tá aí, que foi tão divulgado? Porque o mentalismo e a criação, ela é só a primeira semente. Eu preciso conhecer as outras leis para que tudo unido gire em uma engrenagem que me proporcione a criação daquilo que eu desejo. Se apenas eu desejar, como ensina o segredo, né? Pensa, sente que materializa, eu não vou conseguir. Por isso que existem muitas pessoas que não conseguem materializar o que desejam. Porque pensam, porque sentem, mas nunca materializam, porque não conhecem as outras leis que atuam diretamente na construção disso. Quando eu tenho a ilusão de que conhecer apenas uma lei, o mentalismo, nesse caso, vai me trazer a criação de tudo que eu quero. Não. Apesar das leis atuarem sem o seu conhecimento, você, para criar uma coisa que faça sentido para a tua vida, precisa ter conhecimento das outras leis. Afinal de contas, o universo, Deus, o todo, não sei como é que você chama, ele é muito sábio. Ele criou as 7 leis, ele atua por meio das 7 leis e sustenta tudo o que a gente vive aqui na Terra. E ele sabe que se algo que está na minha ideia, algo que eu tenho como plano, não for para o bem, o belo, o justo dos outros e meu e do universo, isso não será materializado. Talvez essa seja o grande motivo pela qual a grande maioria das pessoas não conseguem materializar aqueles grandes sonhos que tem na sua mente. Porque se não for para o bem, o belo e o justo de todos, ele não vai ser materializado. Porque Deus é sábio e Deus é muito bom. Porque se for para te prejudicar, ou se for para prejudicar o universo, se for para prejudicar alguém que esteja do teu lado, não faz sentido aquilo se materializar. Ana, e como é que eu começo a saber se o que eu penso, se o que eu tenho como ideia é para o meu bem, para o belo e para o justo de todos? Depois que você conhece as 7 leis, você começa a entender que o bem, o belo e o justo é aquilo que faz sentido e aquilo que faz com que todo mundo evolua. Então, talvez aquela casa que você queira ou o carro que você queira não vai servir para a evolução do todo. E aí, para que materializar uma coisa que não vai servir para a evolução de todos? Né? Quando a gente entende as leis, e quando a gente começa a entender que é uma engrenagem, a gente passa a desejar e a criar e a ter na mente desejos e ideias muito maiores que causem um impacto muito maior na minha vida e na vida do todo. E não será por meio de um carro, e não será por meio de uma casa que a gente consiga, né, causar esse impacto de mudança na vida e na experiência, né, do universo aqui. E aí as coisas começam a fazer sentido. Não é que você não possa desejar ter um carro e uma casa melhor, mas talvez, e é assim que eu penso, veja se faz sentido para vocês, a consequência de um carro, de uma casa, de uma estrutura financeira melhor, ela vem como consequência de algo que você entrega para o universo que tenha muito valor. Perceba a aplicação de mais uma lei aqui, da causa e efeito. Se eu entrego para o universo algo que tem muito valor, o universo me entrega e me devolve algo de muito valor. E se faz sentido para a minha vida ter um carro melhor, uma casa melhor, enfim, outras coisas melhores que eu compre por meio de recurso financeiro, é isso que o universo vai me devolver. Perceberam que a ideia
penso, crio, materializo, ela é muito mais profunda do que apenas o que está escrito no livro, ou no documentário, ou no filme. É necessário construir o que você quer e o que você deseja com o alicerce das 7 leis, com o conhecimento das 7 leis. E é isso que eu explico para as minhas pacientes quando eu faço atendimento, né? Olha, eu identifico a real causa do sofrimento dela por meio dos temperamentos, e aí nós vamos conversando sobre as 7 leis e eu vou puxando flechinhas, né? Ó, essa lei do mentalismo vai atuar na sua vida emocional dessa forma, vai atuar na sua vida física dessa forma, vai atuar na sua vida energética dessa forma. E aí a gente vai entendendo como esse jogo, como esse universo tão perfeito, por meio dessas 7 leis, sustenta a minha vida de forma leve e agradável. Mas se eu não conheço essas 7 leis, muitas das coisas que acontecem na minha vida, eu vou querer fazer o quê? Expulsar da minha vida, quando na verdade eu deveria acolher, trazer como forma de conhecimento para que da próxima vez eu não repita o mesmo erro. Por isso que ciclos infinitos acontecem na nossa vida sem que a gente perceba, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha respondido a dúvida, né, dessa minha seguidora que queria que eu, né, conversasse um pouquinho de forma mais profunda sobre essa lei do mentalismo, e que para você também, quer seja terapeuta ou um buscador de autoconhecimento, esse vídeo também possa agregar conhecimentos profundos e que você possa, a partir de hoje, talvez, começar a observar onde que a lei do mentalismo está atuando aí na sua vida, tá certo? Um grande beijo, até o próximo vídeo.